Jesus há tanto tempo deveriam ter em si a consciência de que se ele disse atravessem é porque isso seria possível. Mas como é que você acredita nisso no meio da escuridão? Sem direcionamento, sem vislumbrar o lado seguro do mar, né? Às vezes nós vivemos essa situação. A primeira coisa importante é considerar que quando Jesus dá uma ordem dessas, é porque chegar do outro lado é um propósito já alcançado pelo Deus que nos mandou atravessar o mar. É a primeira coisa que eu percebo. E o nosso medo se dá pela escuridão. Fazemos isso na cegueira da fé. Eu costumo dizer que fé é um estado de loucura da gente, onde a gente se lança apenas baseado nas palavras do Mestre. Mas ocorreu na vida deles uma segunda situação que aumenta o nosso pavor, que foi uma tempestade. Eu pude observar uma coisa, Carla, que eu achei muito interessante. Aqui esse lugar é muito calmo, olha. Então, às vezes, Jesus nos dá a ordem quando tudo vai bem. E a gente aceita a ordem porque a gente conhece a calmaria do lugar. Não é verdade? Então, quando Jesus diz, atravessem, aí você olha um mar calmo desse e você diz, tudo bem, vai dar certo, né? Só que a gente não quer contar com os intempéries no meio do caminho. E eles virão. A tempestade virá. O mar agitado vai acontecer na nossa vida. E a gente fica com medo por uma segunda razão. Queríamos fazer isso sempre na calmaria, nunca na tempestade. Queremos sempre atravessar as coisas debaixo da calmaria. Nunca queremos atravessar as situações que Deus nos manda atravessar no meio de uma tempestade, de uma luta, de uma provação. E ocorre a terceira coisa perigosa dessa situação. Onde está Jesus? Ele às vezes nos dá ordem, mas não nos acompanha. Ele espera que a nossa fé nos leve do outro lado da margem. Ele não nos acompanha. E a gente às vezes fica esperando que Jesus esteja sempre em tudo. Mas às vezes ele espera estar em tudo pela fé. E não segurando todo o tempo em nossa mão. E aí vem uma passagem que sempre me chamou a atenção e hoje ela ficou muito viva na minha cabeça. De madrugada, no meio da tempestade, sem Jesus, de repente aparece um fantasma. A gente no meio da luta, o texto diz que Pedro viu um fantasma. No meio da luta, Jesus é sempre um fantasma. Ele causa mais medo do que alegria. É como, por exemplo, o caso de Simão, quando carregou a cruz. E quando aquele homem carrega a cruz, quem carrega a cruz vê um Jesus ferido, vê um Jesus machucado, fragilizado. Eu sempre pensei nisso. Quando aquele homem carrega a cruz para Jesus, ele vê um Jesus machucado, fraco, fragilizado. A gente na luta, a gente tem visões de Cristo diferentes. Se a cruz está nos nossos ombros, a gente vê um Jesus fraco, ferido, torturado, humilhado, surrado. Ele não será capaz de nos ajudar porque a cruz está nos nossos ombros. E a gente no meio de uma tempestade, Jesus é um fantasma. Embora ele tenha tentado sempre se apresentar a cada um de nós como Deus que anda sobre as águas, mas até que isso seja real, ele é um fantasma. E talvez hoje você na sua luta esteja vendo Jesus como um fantasma. É o medo que faz isso com a gente. Mas Jesus não é um fantasma. E Jesus disse, não gente, sou eu. Sou eu. Podem crer. Está meio nublado, está tempestade, está à noite. Mas sou eu. Irmãos, me desculpem. Mas é difícil acreditar às vezes que é Jesus. É difícil acreditar às vezes que Jesus aparece no meio de uma ordem estranha. É difícil. Mas Ele está no meio da nossa luta, gente. E Ele não é um fantasma. Ele é o Mestre. E aí Pedro quer tirar a prova, né? E graças a Deus por Pedro, Deus seja louvado pela vida de Pedro, porque se Pedro não faz perguntas, nós nunca saberíamos, né, as respostas. E Pedro diz, se és tu, olha a dúvida,
Na luta a gente tem dúvida, a gente tem medo. Se és tu mesmo. Mas como assim? Qual outro andaria sobre as águas, irmãos? Qual outro viria na noite nos socorrer? Qual outro viria no meio da tempestade nos livrar? Qual outro senão Deus? É a pergunta que eu te faço hoje. Quem viria no meio da sua tempestade te livrar se não fosse o próprio Deus? É Ele. Mas Pedro quer tirar a prova dos 10, né? Se és tu, me manda ir ter contigo. E a gente descobre que Pedro, assim como nós, nunca está pronto para viver o que Deus pode viver. Mas se você crê, vem. Mas a gente não tem essa fé. A gente está no meio da tempestade. No meio da tempestade a gente não tem fé. É como Jesus curando o filho que era possuído por demônios e o pai da criança diz: eu creio, ajuda a minha falta de fé. A nossa fé é sempre muito pequena, muito limitada. E aí Pedro andou sobre essas águas. Que loucura isso, hein, irmãos? Mas antes disso, nós podemos experimentar o que eles viveram aqui. O medo, a angústia de estar olhando a margem muito longe. A segurança está muito longe de nós. Eu queria dizer uma coisa para vocês, irmãos. Abandonar o barco porque Jesus não está nele é arriscado. O barco já é a provisão de Jesus. Abandonar o seu ministério porque você não viu Jesus ou achou que ele era um fantasma é muito arriscado. Não abandone o barco, filho. Ainda que a sua dúvida, o seu medo mostre um Jesus fantasma para você, não abandone o barco. É no barco que você está seguro. É debaixo da ordem de Jesus que você está seguro. E Pedro nos ensinou isso quando ele andou sobre as águas, né? A gente às vezes quer ser Deus um pouco, mas é melhor obedecer às ordens. Estar no barco, no meio da tempestade, o barco ainda é o lugar mais seguro. Não é verdade, irmãos? O seu ministério, por maior que seja a tempestade, só estará seguro se você permanecer no barco. E acreditar que aquele que vem não é um fantasma, é o Cristo. Jesus segura Pedro, traz ele para o barco, acalma a tempestade. E aí a gente vive isso aqui. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Fechássemos nossos olhos um pouquinho e que você conseguisse ouvir esse silêncio. Olha, ouvir o silêncio. Sabe o que esse silêncio está dizendo para nós, irmãos? Tudo terminou bem. É isso, Carlos? Tudo terminou muito bem. Meu querido, Jesus não te daria uma ordem para que você morresse no mar. Jesus não te daria uma ordem para que você perecesse na tempestade. E Jesus nunca te deixaria sozinho se no meio do caminho da ordem você sofrer alguma intempérie. Jesus te ama. Amém. E esse silêncio fala mais do que tudo que aconteceu naquela noite. É assim que a coisa acaba quando somos obedientes e quando reconhecemos o Mestre no meio da tempestade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos orar?